Esqueça tudo que você sabe sobre o colesterol alto e o coração. Nesse vídeo eu vou te falar a verdade e os principais alimentos que ajudam o seu coração e os alimentos que mais prejudicam, que você deve evitar. Já entrando no assunto, vamos conversar sobre o colesterol e o coração. O colesterol é essencial para a nossa vida. Nós precisamos de colesterol para formar a membrana das células, para formar hormônios, a vitamina D, testosterona, o próprio cortisol, que é fundamental para a nossa vida, para a digestão. Então nós precisamos do colesterol. A questão é, quando nós temos um excesso de colesterol, vai prejudicar sim o nosso coração. Um excesso do colesterol ruim, chamado LDL, ajuda e participa de toda a formação de várias doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame cerebral. Então sim, nós precisamos cuidar do colesterol. Esse papo aí que o colesterol não causa infarto é mentira. Os estudos já relacionaram níveis de colesterol LDL com aumento do risco cardiovascular. E qual é esse nível de colesterol ruim que você deve se preocupar? Aí que está a questão. Isso vai depender de cada pessoa. Eu vou deixar uma tabela aqui, fica mais fácil para você olhar e aprender. Mas vai mudar de acordo com os fatores de risco. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, que fuma, que já infartou 2 vezes. Para essa pessoa, o nível de colesterol LDL vai ter que ser muito baixo, muito menor que uma pessoa que faz atividade física, que não tem pressão alta, não tem diabetes, que não tem triglicerídeos altos. Para essa pessoa, um valor de 130 vai ser um valor bom. Essa pessoa não vai infartar por causa disso. Agora, para essa outra pessoa, a primeira que eu citei, um valor de 70 vai ser alto. Só para vocês terem uma noção como vai mudando. E por isso que muitas pessoas acabam passando as informações de maneira equivocada. E você acaba não entendendo nada. Porque às vezes você tem o mesmo valor que uma outra pessoa e para essa pessoa o médico dá um medicamento e para você não. Então é por causa disso. Agora você já sabe, entendido? Dito isso, quais são os alimentos que podem aumentar o colesterol ruim e quais são os alimentos que podem reduzir, que podem baixar o colesterol ou aumentar o colesterol bom, o colesterol HDL. Assim como o LDL vai sujando as artérias, entre aspas, e entupindo, formando o que nós chamamos de aterosclerose, o HDL vai limpando as artérias. Então, um colesterol bom, alto, é muito bom para a saúde. Vamos para o vídeo. Primeiro vou começar com os 12 melhores alimentos e depois com os 7 piores, os 7 vilões para o coração. Bom, quais são os melhores? O número 1 são os peixes. E eu vou colocar aqui todos os tipos. Pode ser bacalhau, pode ser salmão, pode ser sardinha. Pode ser o peixe que você tiver acesso. Por quê? É fonte de proteína, uma proteína magra, que não vai te dar um excesso de calorias, vai ser bom para a sua saúde. E muitos peixes ainda têm ômega 3. Mas por que eu não vou restringir só aos peixes que têm ômega 3? Porque às vezes você tem acesso a outro tipo de peixe. Em alguns locais eu sei que o salmão é mais caro. Então, consumindo peixe, você vai estar fazendo um bem para o seu coração. Se for um peixe com uma gordura boa, como ômega 3, aí melhor ainda, tá bom? O número 2 é o abacate. O abacate tem gorduras boas que podem aumentar o seu colesterol bom. Vocês viram que é muito importante também focar nessa parte do colesterol bom. Também tem antioxidantes que combatem os radicais livres. E nós sabemos que os radicais livres também participam desse processo de aterosclerose, quando tem depósito de gordura nos vasos sanguíneos. E se você consumir abacate, você está fazendo um bem para o seu coração. Meio abacate por dia é muito benéfico para a saúde. Por que eu não coloquei o abacate inteiro? Porque, mesmo sendo muito saudável, se você comer muito abacate, você pode ter um excesso de calorias e aí sim ter uma piora metabólica, né? Acumular tecido gorduroso
por causa disso. Então também tem que cuidar com a quantidade do abacate. Mas meio abacate por dia é uma quantidade excelente para a maioria das pessoas. E o número 3 são as oleaginosas, como nozes, castanhas, amêndoas, avelãs, macadâmia. Eu gosto muito. Estou na fase da macadâmia agora. E você? Qual dessas que você gosta mais? Também, se você não tiver acesso a nenhuma dessas oleaginosas, pode ser amendoim. O amendoim também tem gorduras boas. Também serve, também tem magnésio, tem zinco, cromo, selênio. Também pode ajudar na função da sua tireoide, por exemplo. Muitos nutrientes para o seu organismo e também pode ajudar no seu colesterol. O número 4 é o azeite de oliva. O azeite de oliva é muito estudado os benefícios para o coração, melhorando o colesterol bom, porque tem um tipo de gordura boa também. Você pode usar o azeite de oliva na salada, por exemplo. Ou então, se você gostar de refogar os legumes com azeite de oliva, também pode fazer. Se você aquecer o azeite de oliva, ele não vai virar um produto tóxico, como tem muitos vídeos falando. Para o azeite de oliva começar a perder as propriedades, você tem que atingir a temperatura mínima de 180 graus, ou seja, mais do que isso. E no fogão da sua casa, você não consegue atingir essa temperatura, que é o chamado ponto de fumaça. Então não precisa se preocupar. Pode refogar os legumes, pode usar na salada, como você preferir. É melhor você usar azeite de oliva do que banha de porco, por exemplo. Muito melhor, muito mais saudável que a banha de porco. Tem gorduras animais, tem gorduras saturadas e pode prejudicar o seu coração. Depois eu vou falar mais sobre isso, mas é melhor ir com o azeite de oliva extra virgem. O número 5 são as frutas vermelhas, como cereja, morango, amora, mirtilo, porque tem antocianina. E a antocianina está sendo muito estudada, tem muitos estudos já, os benefícios para o coração, para a pressão arterial, os benefícios com os antioxidantes e te ajudam nessa questão do coração, de melhorar o colesterol. Muitas pessoas falam que você não consegue melhorar o colesterol com a alimentação, o que é uma grande mentira. Realmente, boa parte do colesterol, cerca de 60% até 70%, é produzida pelo fígado. Nessa parte, no chamado colesterol endógeno, nós não conseguimos mexer. Mas em 30%, 40% do seu colesterol, sim, é possível modificá-lo através da alimentação. Muitas vezes uma mudança muito satisfatória. Então não cai nesse papo aí que você não consegue mudar o colesterol somente com a alimentação. Muitas vezes tem um fator genético importante, né? Tem que destacar aqui, mas muitas vezes sim. Só com a alimentação nós conseguimos chegar num valor ideal do colesterol bom e também do colesterol ruim. E o número 6 são os vegetais, os verdes escuros, como rúcula, alface, brócolis, couve. Além de várias vitaminas, também tem substâncias que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Não somente minerais, mas também essas substâncias que ajudam a regular a pressão arterial, que é muito importante. Vocês viram que um dos fatores de risco é justamente a pressão alta, então tem que cuidar. Se você colocar esses vegetais verdes escuros, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. E o número 7, esse aqui é polêmico, é a aveia. A aveia tem beta-glucano. Beta-glucano tem muitos estudos que mostram que ele pode melhorar o seu colesterol em até 8%, aumentando o colesterol bom, diminuindo o colesterol ruim. Olha só, é muito significativo, só por adicionar um alimento como a aveia. Por que eu falei que é polêmico? Quem tem gordura no fígado, quem tem diabetes, quem tem triglicerídeos aumentados, você tem que ter um pouco de cuidado com a aveia. Por quê? Porque a maior parte da composição da aveia é de carboidratos, de açúcares, cerca de 65%. Então tem esse lado também. Agora, se você não está lutando contra o diabetes ou contra a gordura no fígado, você pode sim adicionar aveia, vai fazer um bem enorme para o seu colesterol e para o seu coração. Agora, quem tem diabetes, por exemplo, tem um público muito grande aqui no canal, aí vale a pena você optar por outras sementes, como chia e linhaça, por exemplo. Particularmente, eu prefiro colocar a chia, que é mais fácil de você adicionar e também tem menos calorias, ajuda nessa questão. E o número 8 é o tomate. O tomate tem licopeno, que pode ajudar o seu coração também. O licopeno é muito estudado
para a questão da próstata, para os homens. Então, que acompanham o canal, comer tomate é muito bom, mas também ajuda nessa questão do coração, dos vasos sanguíneos. E o número 9 é o alho. O alho tem uma substância chamada alicina e várias propriedades que podem ajudar o seu metabolismo e também relaxar os vasos sanguíneos. Vale a pena você adicionar alho na sua alimentação. Eu como todos os dias. Eu gosto de comer muito alho. E o número 10 é a cebola. Cebola tem quercetina. A quercetina também tem muitos estudos agora com os benefícios para o coração. Alho e cebola, então, uma combinação muito boa. Junta com tomate, olha só, vocês estão vendo que são alimentos que são simples, que você consegue encontrar no mercado, que fazem muito bem para o seu coração. E aí, você deve estar se perguntando, ou já se perguntou muitas vezes, por que as pessoas estão cada vez mais infartando? Porque estão deixando de comer esses alimentos e comendo mais os alimentos da segunda lista, que eu vou explicar. Mas o alimento número 11 é o chocolate amargo. Chocolate amargo, 70% ou mais de cacau, tem muitos antioxidantes, polifenóis, também tem um pouco de cafeína, tem muitas substâncias que ajudam o seu coração, podem melhorar o seu colesterol bom, tem gorduras boas também. Vale a pena você adicionar. E qual a dose de chocolate amargo? 30 gramas por dia seria uma dose suficiente. Se você comer mais que isso, você não tem mais benefícios, mas sim tem mais calorias. Então, assim como o azeite de oliva e o abacate que eu mencionei, que tem muitas gorduras boas, tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade. Ah, não mencionei a quantidade do azeite de oliva. Seria cerca de 7 ml por dia, tá bom? E o número 12 são os ovos. Vocês viram que eu coloquei os ovos na capa? Você ficou se questionando se o ovo era bom ou ruim para o coração? Então agora você sabe, o ovo é muito bom para o coração. Primeiro, porque a clara tem proteínas que te ajudam, mas a gema também tem gorduras boas, tem vitaminas, minerais, tem colina para a sua memória, para o seu cérebro, tem vitaminas do complexo B, tem vitaminas que ajudam na visão. Então vale a pena você adicionar. Você pode comer 1, 2 ovos por dia com a gema, não precisa retirar. Se você for um atleta, comer mais ovos por dia, como muitas pessoas comem, aí sim vale a pena você retirar a gema. Mas aqui eu estou falando do consumo muito elevado, consumo de atletas. Não é o que a maioria das pessoas faz, você pode comer com a gema. Eu como de 1 a 2 ovos por dia, sem nenhum tipo de problema e com um colesterol bom. E quais são os 7 alimentos que você deve evitar, tem que ter uma maior atenção, que podem aumentar o colesterol ruim? Antes de começar a lista, eu vou perguntar se você está gostando. Se sim, não esqueça de curtir. Vamos fazer uma meta de 20 mil likes. Dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba espalhando mais essa informação. Também, se você não for inscrito, se inscreva. Clique no inscrever-se e ative as notificações para sempre que eu postar o YouTube te enviar uma notificação. Bom, quais são os 7 piores alimentos? Número 1 são os embutidos, as carnes processadas, como o salame, presunto de Parma, presunto, o peito de peru também tem fama de ser saudável. Essas carnes e os embutidos, carnes processadas, têm muitos nitratos e nitritos, são conservantes. Além de terem um alto teor de sódio, que nós sabemos, também tem que cuidar com sódio, você também vai ingerir muitos conservantes como nitratos e nitritos que já foram relacionados com o aumento do risco de câncer de intestino, câncer de cólon retal, por exemplo, consumo de 3 ou mais vezes por semana. Mas essas carnes processadas e embutidos podem aumentar o seu colesterol ruim e você deve evitá-los se possível. E o número 2, outro alimento que também tem que ter atenção, são as bebidas açucaradas, achocolatados, refrigerantes. Por quê? Você está pegando ali uma caloria vazia, sem fibras, sem vitaminas, nutrientes e está ingerindo açúcar, praticamente açúcar puro, um açúcar bem simples que vai aumentar os níveis de açúcar no seu sangue. E do ponto de vista metabólico, vale a pena você comer outra fonte de carboidrato. Não precisa evitar totalmente os açúcares, não precisa fazer uma dieta zero açúcar, como muitos falam, mas sim, você tem que ter um controle. E evitando os refrigerantes, bebidas açucaradas, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde. Muitos falam sobre os sucos de frutas. Realmente, se você tiver
algum problema, como gordura no fígado, diabetes, vale a pena você evitar alguns tipos de suco, como os sucos de uva, de manga, suco de laranja. Por quê? Você retira as fibras e tem um açúcar mais concentrado ali. Agora, outros sucos podem ser uma opção, como suco de maracujá, próprio suco de cereja, suco de limão, esse aqui eu gosto muito. Então sim, você até pode tomar alguns sucos, mas tem que ter cuidado com esses primeiros que eu falei aqui, tá bom? Para serem mais concentrados. Agora, se você não tiver nenhum desses problemas que eu citei, aí sim, só pela questão do colesterol, você pode tomar o suco de laranja, por exemplo, ou suco de uva. Até tem substâncias que podem ajudar, você tem que cuidar dessa questão do açúcar. E o número 3 são algumas gorduras que você coloca para cozinhar. Tem que ter muita atenção com isso, que você adiciona aos alimentos, como manteiga, margarina, banha de porco, o óleo de coco, por exemplo. Tem muitas gorduras saturadas, você está adicionando. Você vai fritar um alimento. Se você não conseguir usar uma panela antiaderente, sem nenhum tipo de gordura, que seria o ideal, você pode colocar um pouco de azeite de oliva, mas evite essas gorduras que eu mencionei aqui. Você vai estar ingerindo um excesso de gorduras saturadas. Tem que ter um controle, não precisa banir totalmente as gorduras saturadas, mas tem que ter um controle, tá bom? Tem que moderar a quantidade. E se você for fritar um ovo, por exemplo, e você adicionar banha de porco, ou então adicionar óleo de coco, só para você ter uma noção, do ponto de vista calórico, vale mais a pena você comer 2 ovos do que comer um ovo frito. Então, você pode comer mais, ficar mais satisfeito, ter mais benefícios se você evitar essas gorduras. Eu sugiro fortemente que você evite essas gorduras saturadas na alimentação. E o número 4 são comidas prontas, embaladas. Fast foods. Aquelas comidas que você compra pronta no supermercado, hambúrguer de caixinha, pizza em caixinha, lasanha em caixa. Esses vale a pena você evitar, esses alimentos ultraprocessados. Você quer comer um hambúrguer? Então faça em casa. Além de ser mais barato, é mais gostoso, mais saudável. Você sabe o que está colocando, mas não compre esses hambúrgueres prontos. Isso pode prejudicar a sua saúde, aumentar o seu colesterol, aumentar o seu risco cardiovascular. E o número 5 é o açúcar adicionado, como bolos, aqueles docinhos que você compra pronto, ou então, até mesmo o açúcar que você coloca na alimentação. Quem gosta de tomar café? Café é excelente para o coração. Só se você colocar açúcar, você acaba perdendo boa parte desses benefícios. Por quê? Porque quando você vai comer um excesso de açúcar, as dietas que têm o açúcar adicionado têm um aumento do risco cardiovascular também. Isso não é a minha opinião. Não estou falando aqui que o açúcar é totalmente proibido, mas você tem que ter um cuidado com esse tipo de alimento. Adicionar muito açúcar na alimentação pode prejudicar a sua saúde, né? A dieta rica em carboidratos simples tem um aumento dessas doenças que eu mencionei aqui. Então, tenha cuidado. Aí outros carboidratos, especificamente para o colesterol, por exemplo, se você for comer um pão, você até pode comer, mas coloca uma fonte de proteína, coloca um pouco de frango, por exemplo, ou então com os ovos, aí sim você faz uma combinação boa. Então, o pão aqui não é proibido, como muitas pessoas falam, mas sim, são as combinações. Agora, um pão com manteiga, por exemplo, aí sim você está colocando gorduras saturadas junto com a farinha do pão. Não fica uma combinação boa. Vale a pena você colocar um pão com uma proteína, por exemplo. Entendido? E o número 6, e outro que vai surpreender muita gente, são os derivados do leite, os integrais, como creme de leite integral, por exemplo, até mesmo leite integral, que tem mais gorduras. Opte por os derivados do leite desnatados. Mesmo vale para os queijos. Se você for comer, opte por ricota, que é um queijo melhor. E evite o queijo cheddar, aqueles queijos amarelos, mais gordurosos, parmesão, provolone, mas principalmente o cheddar, que tem em vários e vários alimentos que você compra pronto, vale a pena você evitar. Agora, muitas pessoas falam que o leite é inflamatório, que é uma grande mentira, tá bom? Leite desnatado pode fazer muito bem para a sua saúde. Claro, se você não tiver intolerância à lactose, se você não tiver alergia à proteína do leite, aí sim você vai ter que evitar. Agora, se não precisa ter medo do leite, é um excelente aliado. Assim como os ovos, tem muitas mentiras sobre o leite e vale a pena você consumir. Estou incentivando você colocar, só que
coloque alimentos desnatados. Aí sim você não vai ter essas gorduras saturadas que eu mencionei. E o alimento número 7 são as gorduras vegetais. E alimentos que têm gordura hidrogenada. Esse você deve ter um cuidado especial, tá bom? Como os sorvetes ou então os chocolates. Tem muito chocolate que tem gordura vegetal. Vale a pena você evitar e optar por aqueles que eu falei que tem uma concentração maior de cacau e não tem gordura vegetal, não tem gorduras transaturadas. São gorduras piores do que as gorduras saturadas. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca de qual parte do mundo você está falando, de qual cidade você está me assistindo agora. Eu falo de Porto Alegre. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os suplementos. Você sabia que tem vários suplementos que são perigosos? Tem muito marketing sobre suplementos. E nesse vídeo aqui eu falo os 8 suplementos que eu nunca usaria. Você quer saber quais são? Então clica aqui que você vai ser direcionado para esse vídeo. Um abraço, até a próxima.